Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a equipe da FEAL que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a nossa querida Júlia Blanqui. Olá, Júlia! Olá, Nando! Olá, meus queridos amigos! É com grande prazer que eu estou aqui com vocês. Gratidão por mais um encontro. Exatamente, nós que agradecemos aí a sua presença maravilhosa aqui nos nossos, né, programas aqui semanais, aí de segunda a sexta aqui, a equipe do Alvorada está aqui, a Júlia faz parte. Sem Gratidão. contem Sem contemporizar, essa é a lição de hoje de Os Três Passos do Autoconhecimento. Para quem está na telinha, eu estou mostrando a capa do livro, que é a psicografia do nosso Carlos Bacelli, lá de Uberaba, e autoria do irmão José. O nosso irmão José diz assim, olha, que o homem prossiga no caminho de sua descoberta interior, sem contemporizar com as suas imperfeições, que não seja demasiado condescendente consigo. É exatamente, se a gente parar, fica paralisado nas nossas, não é, vamos dizer assim, perfeições, a gente não avança, né, Júlia? Isso aí, Nando. O tema de hoje, contemporizar, é um tema muito bacana, porque, como a palavra diz, significa flexibilizar, olhar sobre outro ângulo e, espiritualmente, poder sair desse personagem que a gente muitas vezes acredita que nós somos. Então, quando nessa primeira estrofe desse texto belíssimo do Carlos Bacelli, ele está falando que a gente não deve contemporizar os nossos defeitos, os nossos pontos a melhorar, né? Ele está falando, ei, não vamos ser condescendentes, não vamos flexibilizar, não vamos falar, mas isso daqui é que eu sou assim, né? Porque a gente está num movimento, né? Eu, Nando aqui, de unir a espiritualidade, o autoconhecimento, a psicologia, para que nós nos transformemos em seres numa versão melhor nesse momento que nós estamos. Então, nesse sentido do texto, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando a nossa autoridade. Porque a gente só pode ter a nossa própria autoridade se a gente tiver a humildade de nos olharmos com respeito e não com julgamento, porque se a gente também massacra a nós mesmos, nós podemos, no mecanismo de defesa, não, né? Existe um lado, o anjinho diabinho, um lado que vai falar, não, eu sou assim, mas o outro fez isso comigo. E aí a gente não vai ter a humildade no julgamento alheio. Então nós temos que assumir a nossa autoridade aqui no planeta Terra, diminuindo esse julgamento distorcido, onde a gente projeta para fora uma raiva incrível. Olha, essa pessoa me desonrou, essa pessoa me fez o mal. Para que a gente possa ser mais complacente com os outros, mas conosco, no nosso entendimento, que nós possamos nos aperfeiçoar, não é, Nando? Exatamente, fazer a parte que nos cabe em nós mesmos, né? Não é nem no outro, nem no universo, é em nós mesmos. Quando ele fala aqui que a gente precisa prosseguir no caminho para a descoberta interior, porque a gente ao menos se descobre ou sabe como somos nós mesmos, né? Na condição, na capacidade que existe dentro de nós. E a gente precisa descobrir isso, né?
É quase que um renascimento, vamos dizer assim, quando a gente, né, eu estive numa oportunidade numa terapia com a Júlia, né? Foi maravilhoso, foi muito gratificante no constelação familiar, foi muito lindo, né? Então, ali você se olha para, assim, você olha para você. Tem aqueles que não gostam, que criticam Bert Helling, que criticam a constelação familiar. Tira isso e vai para a terapia em si. E aí você vai ver o quanto a gente ainda precisa se olhar, o quanto a gente precisa se conhecer, o quanto ainda a gente precisa se modelar, né? Moldar-se, né, Júlia? Gratidão. Sim, bem lembrada. A constelação ela nos ajuda nesse olhar, né? Olhar melhor a nós mesmos, olhar melhor a nossa história de vida, porque esse texto está falando também da sua história de vida. Você que está nos ouvindo, fica ligado, porque a nossa história de vida ela vem nesse despertar de consciência. E esse despertar, como o Nando acabou de falar, sem essa autopercepção, sem a capacidade de nós vivermos conscientemente aqui e agora e parar de viver inconscientemente, fazendo as coisas dia após dia, vai chegar lá no fim da vida e não vai ter a percepção, né, de quem você é. Então aqui vem a pergunta, quem você é? E o texto aqui, a gente vai seguir com o texto e aí você vai descobrir quem você é. Ele falou aqui, ó, que não seja desanimado, condescendência consigo, né? Ele fala isso, que não se permita o que aos outros consente. Às vezes a gente não se permite mesmo, é verdade. Que não evite o face a face pessoal, que não se deprima com recriminações a esmo efetuadas a si próprio, mas nem se torne insensível aos alvitres, né, da consciência, né, Julia? Isso aí deu uma boa resumida no que a gente está falando, né, Nando? Porque assim, o texto está falando entre linhas sobre ego e essência. E quando a gente está empoderado assim no ego, a gente se acha, a gente tem vaidades, um pouquinho que a gente conquistou, a gente acha que é maior que o outro, né? E aí a gente está montado no ego, ou seja, numa ilusão de um personagem. E esse personagem é montado. Então fica aquela situação de qualquer coisinha que o outro falar, acaba com a tua vida. Acabou comigo. Falou que eu não tô bonito. Falou que eu disse mal. Falou que eu não devia ter falado. Pronto. Não quero mais ouvir aquela pessoa. Ela acabou comigo. Quer saber? Eu não quero nem olhar para a cara dela. Não quero falar mais com meu parente, com meu amigo. Meu companheiro não é meu companheiro. Minha companheira é minha inimiga, né? Então, bastou contrariar, virou inimigo. Então, isso denota um ego, uma personalidade de alma frágil, montada num ego. Né? E quando a gente começa nessa jornada, que aqui o Nando estamos fazendo para você, essa jornada de autoconhecimento, a gente vai dissolvendo esse personagem do ego que a gente montou. Sabe, tem gente que monta o personagem assim, eu sou muito forte. Né? No outro dia eu estava com uma paciente, né? Aquelas entrevistas. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Claro, a gente sempre respeita muito a todos e não diz o nome, né? Não, a gente tem um sigilo. Mas ela disse assim, olha, eu sou muito forte, a minha família, 30 e poucos anos, minha família me tem como forte, eu que sustento meu pai, minha mãe, os móveis são meus, olha, se não fosse eu, né? E aqui vem esse texto falar assim, ei, você acha que Jesus, se estivesse aqui falando, ele falaria assim, olha, se não fosse eu, vocês apóstolos não seriam nada. Se não fosse eu, vocês não iam estar andando comigo por aí e a gente ia encontrar uma macieira para comer umas maçãs, porque naquela época não tinha geladeira, né? Então, essa vaidade, né, ela é uma fantasia que esconde um sentimento de inferioridade. E aí foi só fazer a pergunta, mas o apartamento é próprio, né?
Não, não, é alugado. Ah, e você que paga o aluguel e tudo sozinho? Não, não, meu irmão me ajuda a pagar. E eu falei assim, nossa, como deve ser difícil a gente ter autonomia, porque o adulto é o que tem autonomia, ele não precisa de ninguém para pagar nada, ele não divide nada com ninguém. Ela ficou quietinha, a pessoa em si, né? Então, a gente vive montando essas histórias na nossa cabeça, que a gente é isso e aquilo, e não é nada disso, não é nada disso. Então a gente está aqui é para ser a nossa autoridade, na leveza da consciência, aceitando o que a gente é, aceitando o que a gente é, com os nossos defeitos, assim nós aceitaremos os outros, e nessa percepção de humildade como Jesus, a gente vai crescendo, né, Nando? E voltando à leitura aqui, Júlia, ele fala assim, ó, que jamais exceda em seus roubos de tristeza ou de alegria, que eu tinha lido, né? Lido. Quem nunca se entorpeça pelo incenso da lisonja, nem que nunca, não é quem, é que nunca se entorpeça pelo incenso da lisonja, nem se embriague pelo vinho da cupidez. Né, Juliana? Que lindo, né? É porque a gente fica na vaidade, né? É um entorpecimento, que nem um incenso, um cheiro gostoso, né? Porque a gente conseguiu comprar um perfume importado, conseguiu uma caneta chique. A gente já se acha, né? Mas é tudo uma fantasia, porque se alguém falar alguma coisinha, a gente não tem estrutura. Então, essa autoridade que nós estamos buscando, essa força interior, essa sabedoria, esse centramento emocional, ele só pode vir quando a gente tiver humildade que nem Jesus, de olhar para os nossos defeitos, né? Que não são defeitos, são níveis de consciência. Então, essa percepção, poxa, eu, há anos atrás, eu era assim, e tudo bem, é meu nível de consciência. Então, você que está aqui nos ouvindo, não esqueça que isso aqui, o planeta Terra, é um lugar que a gente escolheu e é um oceano de vida abundante. E nós estamos cercados de vários níveis de consciência, cada um na sua jornada. E a gente não deve caçoar da jornada do pequenino e nem da jornada do grande, porque nós estamos também dentro do planeta Terra. E o nosso único objetivo é ser uma versão melhor de nós mesmos. Como? Através de encarnações, experienciando todas as histórias, todas as emoções com desapego. Exato, né? Quando eu falei também aqui que a gente precisa se conhecer interiormente para que reconheça a capacidade que a gente tem, isso aí que você também disse é importante, de também reconhecer os nossos erros, porque senão a gente fica na soberba, achando que a gente é melhor que as outras pessoas, e a gente não é melhor que ninguém. Então a gente também precisa ver que temos defeitos, que a gente também, às vezes a gente não aceita quando alguém aponta esse defeito que a gente precisa corrigir. Esse conhecer-se a ti mesmo é também para se corrigir. Ele tem as duas as vertentes aí, as polaridades, né? Para que a gente saiba equilibrar-se, né? Tanto naquilo que a gente faz bem, que a gente deve valorizar, e naquilo que a gente não faz bem, que precisa corrigir. Então a gente vai mantendo a embarcação, né? Mesmo na maré aí, que muitas as ondas não estão, né, boas, existe tempestade, a gente consiga equilibrar esse barco, porque a gente está, que nem a Júlia falou, passando no planeta aqui, que está acontecendo muitas coisas, né? As previsões não são as melhores, e a gente vê o que está acontecendo, terremotos estão em seguida acontecendo terremotos de escala acima de 7. Então a gente precisa parar e ver. Eu tenho alguma coisa que eu preciso melhorar para colaborar comigo mesmo a princípio e colaborar com o planeta, né, Júlia? Isso mesmo, Nando. Muito bem, muito bem. Eu vou comentar, vou deixar você prosseguir um pouquinho mais com o texto Tá, e vou agregar. legal. Ele fala que nunca se entorpeça, né? Já tinha falado, que não se iluda
quanto à transitoriedade de tudo, inclusive de suas ideias e emoções. Que legal isso, porque essas ideias, né, e também as nossas ilusões são tão passageiras quanto nós mesmos somos, né? Tudo passa, vai passar, e mesmo as coisas ruins também passam, né, Júlio? Tem tanta história, né? A gente que atende e escuta os outros, a gente tem muita história para dividir com você. Eu vou dividir uma história agora que me veio sobre a sensação de vazio interior, né? Que é uma angústia, não consegue deslanchar. E a gente vê o Brasil, né, liderando o ranking da ansiedade, com muitos casos de adictos, né? Pessoas que utilizam drogas para entorpecer a mente, né? Então, a droga mais comum no Brasil é o álcool, né? Quantas pessoas precisam de uma lata de cerveja todos os dias ou de uma taça de vinho dia sim, dia não, né? Então, com respeito ao tema que nós estamos dizendo hoje, vamos entender o seguinte: às vezes a gente não tem a humildade. E nós temos que ter a humildade de entender o sofrimento alheio. Então é essa percepção maior. Então, por exemplo, eu outro dia enviei um texto no WhatsApp dizendo assim: olá, bom dia, feliz quarta-feira. E essa pessoa, eu ia conversar com ela uns dias depois, tipo sexta. E aí ela é usuária de álcool, né? Então, ou seja, o álcool é uma droga de dois tempos. Primeiro, ele entorpece o córtex pré-frontal, então a pessoa fica anestesiada dos problemas, das coisas que tem que decidir e não consegue, e na segunda hora, né, ele faz o efeito secundário, que é o imunodepressor, ou seja, a pessoa fica deprimida. Então é aquele horror, né? A pessoa fica mole, chora, né? Ou tomba, dependendo da dose, né? Então não adianta nada tomar álcool, por exemplo, e tomar um antidepressivo, né? Um extintor e o fogo. E a gente vê isso muito no brasileiro. E aí, olha o que aconteceu, né? Eu mandei essa mensagem e deu alguns segundos, a pessoa escreveu assim: ué, mas a reunião não é na sexta? Né? E eu falei: oi, feliz quarta, bom dia. E eu olhei correndo: o que eu escrevi? Né? Falei: nossa, mas eu só falei bom dia do dia de hoje. E a pessoa entendeu errado. Aí eu me contaminei na ansiedade. Olhei correndo a agenda e falei: não, é amanhã, eu estou confundindo. E ela tinha marcado duas opções, um dia e o outro. Eu esqueci de deletar um dia, porque a gente acabou escolhendo o outro. Aí ela me manda um áudio, meio assim: não foi isso que nós combinamos. Nós combinamos o outro dia. Então a ansiedade, né, a gente também não pode ceder à vontade do outro. Às vezes a gente quer agradar o outro e cede. Ou seja, eu embarquei inconscientemente na ansiedade. Aí eu parei para perceber tudo que eu havia feito. Respirei, que é isso que nós temos que fazer. E eu pensei rapidamente: caramba, ela ficou brava, porque eu marquei errado, porque já de cara iniciando a terapia, poxa, Júlia, você não consegue olhar sua agenda? Né? E aí eu escrevi o seguinte, mandei um áudio, né? Porque hoje a gente escreve e a gente não transmite as coisas como a voz, como a respiração. E eu falei: oi, tudo bem? Caramba, é mesmo, você está certo. Primeira coisa. É quarta, é quinta, sei lá, é esse dia mesmo. Mas, nossa senhora, eu só falei tarará, tarará, feliz dia. E a gente, na nossa ansiedade, confundiu. Ah, tudo bem, né? Então, beleza, a gente se vê tal dia. Um beijo grande para você. Então, é assim que nós devemos fazer. Não nos massacrar com nossos erros. Ai, me perdoe, eu errei. Não massacrar o outro. Oh, você está entendendo errado? Né? Com humildade, porque a gente está num momento em que a comunicação está muito complicada, em que a gente está entorpecido com as mídias e não se conecta. Nós temos aqui nos conectar com a existência, e a existência é a vida que está ao nosso redor, com amor, com compaixão.
É isso mesmo. Tô aqui de acordo com o que você leu, Nando. É o famoso ruído, né, Julia? Aquele ruído, aquela Isso, poluição de sonora de pensamentos isso irracionais mesmo. que leva a gente realmente, muitas vezes, se acontece uma situação como essa que você descreveu, qual será a nossa reação? Será que a gente vai ser aquele reativo, né, como se fala? E aí, em vez da gente consertar a situação, a gente piora, sabendo que o outro lado está precisando de ajuda? Então, aí é complicado. E aí, é a mesma coisa que você a querer apagar um incêndio com gasolina. Não adianta que você não vai apagar. Então, então nada como você fazer com serenidade. O sereno vai caindo lentamente, vai abafando. No combate ao incêndio, dependendo de qual é o combustível daquele incêndio, se é madeira, se é eletricidade, se é muitas vezes um produto químico, você não pode atirar o jato da mangueira direto, você tem que fazer uma chuvinha. Aí você joga aquilo, a água cai, vai abafando e apaga. Então, muitas Isso vezes, mesmo. a gente precisa. Então, quando você estiver diante de uma situação para que não provoque mais incêndio naquilo que já está pegando fogo, jogue essa chuvinha de sereno, como se fosse sereno caindo, sabe? E vai abafar. Muitas vezes esses incêndios florestais se apagam assim. O homem não consegue apagar, aí de repente cai uma chuva bem suave e ela vai apagando tudo, né? Ai, e se eu agisse assim, eu digo até eu mesmo, seria maravilhoso. Mas não, a gente já quer ir lá combater o incêndio com aquele ímpeto nosso e às vezes a gente provoca mais ainda. Então é isso, a gente precisa, né, saber lidar com esses instrumentos que estão nas nossas mãos, né, Júlia? Isso mesmo. E não deixar a raiva, tipo assim, ela me mandou um áudio mal criado, eu vou mandar, né? Porque a gente aumenta. Ah, nessa entonação eu interpretei mal criado. Ela tá pensando que eu sou o quê? Né? Aí ela vai pensar, ela tá pensando o quê? Ou então ela pode pensar, vixe, que profissional capenga, né? Então a gente está sempre julgando por uma frase e às vezes a gente perde uma oportunidade na existência, né? Então eu sempre vejo que a gente tem que se despir desses personagens, do poderoso, do doutor, do superior, e olhar o que eu estou aprendendo com essa história. Tudo é um aprendizado. Então, rapidamente eu tentei absorver o que eu estava aprendendo. Então, você aí que está ouvindo, tudo conspira para que a gente aprenda algo. Tudo isso aqui é um exercício. Se aquilo, né, Júlia, tá vindo na nossa direção, é porque tem alguma coisa a ver conosco, né? A questão de paciente de determinado tipo, vamos dizer assim, que nos procura, a gente sabe disso, tem a ver com a gente. Então, quando se alguém te procura, não na questão profissional, mas todos os setores da vida, e ali mexe com você, toca você de alguma forma, que precisa ser visto com outros olhos. Vamos lá, colocar um óculos de raio-x para tentar ver aquela situação de forma diferente. Porque o que está na superfície é apenas a manifestação final. Então, se a gente qualificar ali, julgar, que nem a Júlia falou, de antemão do que a gente está vendo, não é possivelmente aquilo que a gente está vendo. Aquilo é só um resultado. Aí precisamos saber da história, aí precisamos saber do contexto, aí precisamos saber onde aquilo começou, de que forma aquilo começou. Então não vamos atirar a primeira pedra. Jesus nos chamou a gente naquele momento, a atenção, né? Chamou a gente na chincha, falou assim: atire a primeira pedra quem estiver isento, né, de pecado, de erro, de falha. Aí um a um foi jogando a pedra no chão e foi indo embora.
a partir dos que estavam, os que eram mais idosos, porque sabe que pela experiência de vida que a gente, quando passa por uma experiência de vida, não adianta a gente querer ficar atirando pedras a esmos, né, nossa querida Júlia? Não, você consegue captar umas coisas impressionantes, né? Jesus, ele sempre falava o seguinte: somos todos iguais perante o Pai. Então, se nós somos todos iguais, por que a gente vai falar, que nem a gente vê nas mídias sociais, né? Suma das pessoas tóxicas, né? Você pode falar assim: ai, olha, tá vindo uma leva de pacientes usuários de álcool, né? Alcoólatra. Eu vou fugir porque é tóxico, eu não quero me contaminar, né? Então Jesus dizia: somos todos iguais perante o Pai. Então, tudo na vida, né? A gente tem que olhar por esse sinal, por exemplo. Qual é o aprendizado? O que é um vício? Por que está vindo um vício? Observe os seus vícios. Quais são os seus vícios? Por exemplo, você precisa todo dia tomar uma cervejinha antes de dormir? Você precisa todo dia criticar? Você precisa guardar sempre todos os papeizinhos porque você tem medo que aquela compra, que sei lá o que vai devolver, vai guardando as caixas de tudo, porque se quebrar, se tiver mudança, guarda, viver numa escassez, numa pobreza? Não, mas sim, né? Então, a gente também observa que a gente está seguindo inconscientemente, talvez, familiares que participaram de guerra lá atrás, talvez a gente esteja seguindo pessoas que tinham vícios lá atrás, né? Então você que está nos ouvindo, quais são os seus vícios? Quais são suas manias? Quais são os seus pontos que você pode deixar de lado para viver mais leve? E nós estamos aqui, né, Júlia, para corrigir o que na ancestralidade também se gerou, né? Não somente as coisas boas que a gente recebe, claro, que houve sacrifício, houve trabalho, dedicação, né, dos nossos ancestrais, mas também tem muitas coisas para corrigir, até no seu próprio corpo físico, determinada doença, enfermidade que está no DNA, a gente pode corrigir. Então, que a gente tem um papel importante nesse contexto, nessa história, né, Julia? Isso mesmo. E às vezes a gente até desconsidera os animais que são dádivas do divino, né? Então, quantos casos em constelação, em pessoas que a gente vê que os animais morreram e, sabe, põe num saco e dá para a prefeitura queimar e pronto. E aquela pessoa fica enlutada, a vida para de andar, né? Então, abençoados os que podem enterrar os seus animaizinhos com honra. Porque enterrar, ver o enterro é uma forma de se curar, de se desapegar. Nós precisamos nos vivenciar o luto para se desapegar dos lutos, de tudo. Luto de tudo. Muito bonito, é isso mesmo. Então, sem contemporizar aí, o nosso querido, não é, irmão José está nos fazendo entrar num processo meditativo de estar explorando um pouco mais os nossos pensamentos e fazendo uma análise e fazendo, né, uma forma de se conhecer a si mesmo. Muito bem, a gente vai dar aquela pausa tão importante aqui para um momento de prece, de oração e vibrações. A gente sugere aí você deixar um copo de água do lado, uma xícara, uma garrafinha, que os benfeitores espirituais vão trabalhar nesse líquido precioso quando, na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá então. E agora quem vai nos conduzir pelo momento de prece, de oração e vibrações é a nossa querida Júlia. Vamos nos ater, né? Vamos atenção nas suas palavras, nas suas vibrações. Vamos lá então, Júlia. Querida vida, querido Pai, tão amoroso, tão misericordioso, que possamos viver em gratidão e nesse estado de presença e gratidão
por tudo que somos, que temos e que mantemos amorosamente, por consonância, por vibração, possamos então ampliar a nossa percepção e que de nossa boca e de nossos gestos nunca nos machuquemos nem machuquemos ninguém. Que possamos agir na melhor das intenções, com doçura, e se porventura formos mal interpretados, que possamos ter a coragem de dar um sorriso e de não embarcar nas influências negativas dos que estão adoecidos, que possamos nos limpar energeticamente, cuidando do nosso corpo, não o envenenando, que tenhamos a verdadeira gratidão da vida, cuidando do nosso corpo, porque é a nossa morada espiritual. E nessa divina presença, possamos então aproveitar a vida tão preciosa que nos foi dada, nesse momento tão especial planetário, em que estamos cada vez mais, com mais velocidade, aprendendo que na vida só fica um amor. Que sejamos cada vez mais a presença sagrada que sempre fomos. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado aí, Júlia, pela condução, pelas palavras, nesse momento tão especial aqui no Alvorada. E a gente quer dar um recadinho para você que está aqui. Muitas vezes você não colabora e poderia colaborar, até divulgar também. É o Clube Amigos da Boa Nova. A Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, tem a missão de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, de muitos saberes que são trazidos aqui, né, no ar para você. Então, acesse o site, ó, feal.colabore.org. Nesse site você vai encontrar informações. Ah, mas eu prefiro falar com alguém. Temos a nossa central de atendimento, que é o 0800 12 018 38. E aí, nesta telinha aqui que você está nos vendo, tem um QR Code aí. Você pode apontar o seu celular e você já vai para o ambiente de doação. Ah, mas eu não posso, eu estou assistindo pelo meu celular. Bom, então anote aí o Pix, né? A chave do Pix é 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, querida Júlia. Vou voltar aqui mais um trechinho aqui do nosso texto, que ele encerra dizendo, ó, ele falou que para a gente não se iludir quanto à transitoriedade de tudo, inclusive de suas ideias e emoções, encerra dizendo que não se creia no limiar de seu empenho no esforço de renovação e que, sobretudo, não estacione à margem, afogando-se no injustificável pranto da autocomiseração. Boa essa palavra, né? Autocomiseração. Muito boa. Porque observe bem, né, você que está nos ouvindo, se uma pessoa ela tem um modo operante de viver 880, muito dura, né, muito bronca, sabe, sem doçura, da forma como ela é com ela, consigo mesma, ela vai ser assim com os animais, vai qualquer coisa não ter resistência à frustração, né? Então, quando a gente tem um nível de consciência um pouco mais primitivo, a gente não sabe lidar com frustração. Então, por exemplo, você aí que acabou de limpar o quintal e tem um cachorrinho, o cachorrinho foi lá e pá, fez o cocôzinho dele lá, né? Você pode pegar, olhar para ele, né? Ele não vai entender, você não ensinou, limpar. E a vida que segue. São 5 minutos ali, sabe? O que é 5 minutos na existência? É o tempo que você está lá no rio, perdendo seu tempo com distrações. Mas tem gente que não tem tolerância à frustração. Então pega, já corre, joga o balde no animal, a gente vê essas atrocidades, chuta,
já pega a vassoura. Então, o que é isso? Isso é um estado de consciência muito primitivo, sabe? Que não segura os impulsos, que não pode ser contrariado. Isso vem da infância. Então, se você sofre desses rompantes emocionais de cólera, por favor, busque ajuda. Busque ajuda. Porque o a autocomiseração vai te matar. Vai te matar, sabe como? Numa existência umbralina, numa existência de cara feia, de mau humor, de não achar graça na vida, né? E a vida vai perder a sua beleza se você não sabe lidar com frustrações. Então, busque ajuda boa, porque também tem profissional picareta, né, Nando? Então, que você encontre um profissional bom para cuidar, né, do que você não enxerga, do que você não consegue trabalhar sozinho. E aí sim, você vai dar o pulo do gato e vai ajudar muitas pessoas ao seu redor que também não, né? Então, por um segundo, nós perdemos, às vezes, até um emprego, por uma palavra maldita, uma frase, uma descompensação. Imagine você numa cirurgia, se um médico, alguma coisa que acontece, ele perdesse a paciência. Outro dia eu vi você falando do terremoto no Japão, que teve esses dias, e estava veiculando o vídeo do centro cirúrgico todo sendo desmontado com o terremoto, caindo coisas, tremendo, a maca andando. E os dois médicos, um de cada lado do paciente, fazendo a cirurgia, eles tiraram, deu para ver no vídeo que eu repeti várias vezes, tiraram a pinça, as tesouras, tudo que podia cortar, largaram tudo. Sabe o que eles fizeram? Abraçaram cada um de um lado do paciente para que ele não caísse da maca. Seguraram o paciente até o fim, não saíram correndo não, como a gente viu os enfermeiros ali tentando segurar os instrumentos. Tudo, e alguns fugindo, mas tudo para preservar a vida. Então, somos todos iguais perante Jesus, perante Deus. Então, aqui a gente veio para dar valor à vida da formiga. Sabia que a formiga tem dor? Quando a gente bota um inseticida, ela sente dor. Então, a gente tem que respeitar, honrar a vida. Assistindo Avatar, a gente vai entender que até a morte tem que ser honrada. Tem que ser honrado, a planta, um animal, a pessoa que fechou você no trânsito, que você não sabe a vida dela. Vamos honrar a vida. Porque é essa vida que mantém a chama acesa, a própria sua chama acesa, porque nós não estamos, e não vamos conseguir nos isolar. Nós viemos aqui para conviver em comunidade, em conviver com tudo que nos cerca, a natureza. Assim, se a gente, até hoje os cientistas não conseguiram achar um planeta semelhante à Terra, ainda não. Muitos dos planetas que eles têm assim semelhança, muitos ainda não têm água, como tem o planeta Terra. Nosso planeta, a gente chama de Terra, mas ele é o planeta Água, né? Que nem a música do Guilherme Arantes lá, Planeta Água. Então, a gente, como a Júlia falou, a gente tem que respeitar o semelhante. O semelhante não é só você e a outra pessoa humana, é tudo que está, porque em tudo a existência de Deus se faz. Pois ele foi o autor, ele é o autor de tudo isso. Então ele está contido em todas as coisas e em nós também. Então, se você cavocar aí dentro de você, você vai encontrar Deus. Ele está aí e ele está no outro. Então, se você maltrata o outro, você está maltratando Deus. Se alguém te maltrata, você está maltratando Deus, né? Então a gente precisa ter essa consciência aí, né, Júlia? Porque tudo é vibração. Então, sabe, tudo que a gente faz, que a gente não aceitaria que fizessem com a gente, volta. Então, quando eu falei de um profissional picareta, eu quis dizer isso. Se a gente trapaceia, aquele profissional vai trapacear. A gente atrai ele que vai cobrar mais caro, que vai economizar numa pinça, sei lá. Ou você vai contratar um pintor, ele não termina a pintura. É a lei da causa e efeito. Então, a nossa vibração
ela atrai tudo na mesma vibração. Por isso que é importante a autopercepção. Isso, abrir os olhos e naquilo que Jesus falou, né, é olhar ou o ver com os olhos. Ué, mas eu não estou vendo com os olhos? Não, é tentar ver além, né? Isso que é importante, a gente poder ir um pouco mais longe daquilo que está muito estampado, está muito na nossa cara. Então a gente, nem isso, nem sempre isso a gente também vê. A gente está tão entorpecido com tantas situações que a gente não consegue enxergar nem o que está na nossa cara. Imagina que está que tenha uma dimensão maior, assim, uma profundidade maior, né, Júlia? É porque é um estado de consciência e ele é processual. Tudo é um processo. Então a gente não vai se iluminar de repente. Então o processo de iluminação, de a gente se transformar em pura luz, ele é sequência, não se pula etapa, mas cada um tem a sua velocidade. Cada um tem a sua velocidade de percepção. Então tem gente que é a vida inteira daquele jeito. Só mudou uma vírgulazinha. E tem gente que numa vida consegue se iluminar. Se iluminar. Então, o que nos move? É uma poderosa vontade do eu sou. Essa poderosa vontade do eu sou, ela é muito verdadeira, como a luz do sol. Então, presta atenção. Vamos resumir o texto de hoje. Imagine-se um grande sol. O sol, ele brilha e ele ilumina tudo ao redor, porque ele sabe a sua autoridade de luz. E ele sabe também os seus pontos que não tem luz dentro dele, sei lá. Mas os que rodeiam, muitas vezes são asteroides que não têm luz. E o sol, ele não vai jogar os seus lampejos de luz para se apagar. Então, não se perca na vida do outro, seja você, cada um tem sua vida. Não desperdice a sua luz. O sol, ele tem a consciência de iluminar tudo ao redor e não se desgasta. Então essa é a nossa percepção. Devemos dar o nosso melhor, mas se o asteroide não acionar a sua luz, tudo bem. Nós vamos continuar sem ser drenados. Isso. Então, esse é um processo aí para a gente rever, planejar, refazer, se está parado, colocar em movimento, a gente refletir. Essa é refletir não só para refletir, mas para agir, né? É que nem oração, hora de ação. Então, que a gente possa arregimentar essas forças, essa ideia que se fez aqui nesse programa no dia de hoje, para a nossa, não nosso sucesso na vida aí, na continuidade da nossa vida, né, Julia? Isso Júlia, mesmo. agora as suas considerações finais, porque a gente está chegando no finalzinho do programa. Que a gente possa ter a flexibilidade e a humildade de sermos nós mesmos, sem medo. Que possamos viver num mundo de luz, de amor, mas um amor amoroso e misericordioso. Sucesso para você. Muito bem, aí com essas palavras da nossa querida Júlia, né, trazendo para nós aí o seu vigor, né, esperança, trazendo, né, luz também para nós. Agradecer-te aí por estar com a gente aqui no dia de hoje. Agradecer a você que está aí, né, nos acompanhando e a gente renova sempre o convite. Esteja conosco no próximo programa Alvorada. Então, muita paz, muita luz e até o próximo programa. Alvorada. Agora aquele tchau de sempre, Júlia. Tchau, 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 Júlia. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.